O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky fez um alerta sobre a usina nuclear de Zaporíjia. O local foi ocupado por tropas russas há um ano. O correspondente Luca Bassani traz os detalhes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky volta a chamar a atenção da comunidade internacional para a possibilidade de um desastre nuclear na usina de Zaporíjia, não só a maior da Ucrânia, mas também a maior do continente europeu. Segundo o presidente Zelensky, há a possibilidade dos russos terem colocado explosivos na superfície do teto de alguns desses reatores, o que poderia promover uma explosão a qualquer momento. Não só isso, mas acusa os russos de tentarem realizar uma operação de bandeira falsa para promover um desastre nuclear. Aquilo que vemos é que o Kremlin, por enquanto, negou todas essas afirmações e nenhuma agência internacional conseguiu verificá-las independentemente. De qualquer maneira, a usina nuclear de Zaporíjia tem se tornado um foco de muitas tensões desde o início da guerra, quando os russos detiveram o controle daquela região e, mais recentemente, após a destruição da barragem em Kakhovka, já que a água dessa represa era utilizada para o resfriamento de alguns dos reatores. Por enquanto, a Agência Internacional de Energia Atômica descarta o risco de qualquer explosão de grande magnitude, até porque o modelo desses reatores é diferente do modelo utilizado pela União Soviética, o RMBK, no acidente fatídico de 1986 em Chernobyl. De qualquer maneira, a radiação sempre traz más memórias ao povo ucraniano e ao povo europeu como um todo e, portanto, é necessário cautela, segundo também diversos órgãos internacionais. Hoje em Kiev, em uma corte, um jovem que estava para ser julgado acabou se prendendo dentro do banheiro do estabelecimento e explodindo uma bomba, o que deixou 2 policiais feridos, além de tirar a sua própria vida. Se esse incidente é relacionado com a guerra da Ucrânia ou se ele era um possível simpatizante da causa russa, ainda não foram revelados os detalhes, mas com certeza, por se tratar de uma corte importante dentro da capital ucraniana, essa possibilidade também foi levantada. De Munique, na Alemanha, Luca Bassani. Agora a gente fala da guerra na Ucrânia. A Rússia foi acusada pelos ucranianos de colocar objetos semelhantes a cargas explosivas nas cúpulas de 2 reatores nucleares da usina de Zaporíjia. Será que existe alguma possibilidade de a Rússia tentar explodir a usina nuclear? É o que a gente fala agora com o Luiz Kawaguchi, jornalista, já está ao vivo com a gente. Será, Kawaguchi, uma notícia para lá de preocupante, hein? Boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite, telespectadores. É muito preocupante, mas parece que talvez seja o que a gente chama de operação de informação, ou seja, um grupo tentando culpar o outro. Por quê? Porque são cargas explosivas, os reatores 3 e 4, só que a gente sabe que esses reatores têm uma cúpula muito poderosa, elas são projetadas até para aguentar o impacto de uma aeronave, ou seja, dizem que se caísse um Boeing em cima de um reator como esse, não detonaria uma explosão nuclear. Então, muito provavelmente, o que está acontecendo nesse momento é que a Rússia tenha colocado essas cargas explosivas para filmar à distância e parecer que são os ucranianos que estão disparando artilharia contra aquelas cúpulas. Aí o que eles fazem? Eles pegam essas imagens, colocam nas mídias sociais, colocam nas televisões e falam: olha, os ucranianos estão agindo de forma irresponsável, eles querem causar uma explosão nuclear. Mas não parece que é nada disso, parece que está sendo feito lá um teatrinho por conta da Rússia para acusar os ucranianos. E por quê? Porque a Rússia está muito preocupada com o que vai ser falado na próxima reunião da OTAN, que começa no próximo dia 11. Então, os russos têm medo que o Ocidente continue apoiando a Ucrânia com armas. Eles estão tentando criar todo tipo de subterfúgio e guerra de informação para tentar colocar medo nos países do Ocidente. Falar: olha, os ucranianos são irresponsáveis, eles estão bombardeando uma usina nuclear. Quando não é nada disso. Mesmo que os russos detonarem essas cargas não vão destruir os reatores nucleares. Qual que é a vulnerabilidade de uma usina nuclear? A gente lembra que é a primeira vez que tem uma usina nuclear dentro do campo de batalha, em uma guerra. Isso nunca aconteceu na história. E aí sim, se eu tiver algum um erro de cálculo, não uma granada de artilharia atingindo essa cúpula,
Mas, por exemplo, se forem atingidas as bombas que fazem a alimentação de energia elétrica e de água dos reatores nucleares, principalmente tem bombas de água que fazem o resfriamento do material nuclear, se essas bombas forem destruídas, aí sim a gente teria um vazamento radioativo de grandes proporções. Só que a gente tem que pontuar que um vazamento desses aí que poderia causar dezenas de milhares de mortes, ela não é interessante nem para a Ucrânia, nem para a Rússia. Por quê? Porque é um fator que você não consegue controlar. Se sai uma nuvem radioativa, a gente não sabe se ela vai ficar só na Ucrânia, se ela vai para a Rússia, se ela vai para outros países da Europa, porque depende de condições climáticas. E aí qual que seria o argumento? Não, vamos estourar ali a usina porque os ucranianos não conseguem invadir o território que a Rússia já conquistou ali por aquela região. Mas existem hoje em dia equipamentos aí que protegem os combatentes, carros de combate que podem passar por áreas radioativas, isso não impediria um ataque. Claro que não é a coisa mais segura do mundo, que é você atacar dentro de uma área radioativa, mas não é impossível. E fora isso, tanto Rússia quanto Ucrânia querem ter controle daquela região e daquela usina. Então ninguém quer explodir aquela usina nesse momento. Seria ruim tanto para um quanto para outro. Então, o que parece que a Rússia está orquestrando um teatrinho para acusar a Ucrânia de estar tentando bombardear a usina hidrelétrica de Zaporíjia, o que é mais um episódio aí da guerra de informação, Brown. E uma outra notícia de hoje, Kawaguchi, a Rússia está tentando criar uma nova divisão de exército em Murmansk, uma região que fica perto da Finlândia e da Suécia. Isso pode ser interpretado como uma ameaça à OTAN, Kawaguchi? Eu acho que sim, viu? Pelo seguinte, você tinha lá algumas unidades militares, não que elas ganharam um grande reforço, a Rússia juntou lá uma brigada com uma outra, algumas brigadas de exército, com brigadas da Marinha ali, e fizeram o que eles chamam aí de armas combinadas, e aí criaram essa nova divisão. Então, é marcante que isso acontece logo essa semana, e ali do lado da Finlândia. Por quê? Porque a Finlândia deve entrar na OTAN. A Suécia quer entrar na OTAN, só que a Turquia, que é um dos... tem que ter unanimidade para que um novo país entre na OTAN, e a Turquia não está deixando, porque a Turquia diz que eles abrigam extremistas. Então, o que a Rússia fez é colocar uma brigada ali e falar o seguinte: olha, esses países vão entrar na OTAN, vocês estão causando um mundo mais instável. A gente está reforçando aqui também para vocês não invadirem a Rússia aqui pela Finlândia. Esse vai ser o discurso. É claro que a Finlândia não quer invadir a Rússia, mas a Rússia vai usar esse discurso, vai falar: olha, eu estou sendo atacada, todas aquelas mentiras que a Rússia costuma utilizar. E é sim uma ação, é uma pressão para que os países do Ocidente não queiram mais apoiar a guerra da Ucrânia, eles não queiram aí fornecer armas, tudo relacionado a essa cúpula da OTAN, que deve começar agora no dia 11. Então, mais uma forma da Rússia pressionar. E repercutiu muito aqui no Brasil, novamente, né, Kawaguchi, a decisão do governo de não vender ambulâncias blindadas para a Ucrânia. Por que essa repercussão e isso chegou a te surpreender, Kawaguchi? Infelizmente não surpreende, né, Brown? Quando foi lançada essa primeira... diversas vezes os ucranianos pediram para os brasileiros venderem armas para a Ucrânia. Algumas eram armas de ataque, outras eram armas de defesa, a maioria eram armas de defesa. Então, por exemplo, eu presenciei o próprio ministro da Defesa, Reznikov, ele falou comigo quando estava lá fazendo a cobertura para a Jovem Pan, ele falou: olha, a gente precisa de munição antiaérea, porque as nossas cidades estão sendo atacadas por drones, é para defesa humanitária. Aí Lula falou: não pode, não queremos nos envolver nessa guerra. Agora eles pediram ambulâncias, aí que geraria um lucro, mais de 2 bilhões de dólares, aí poderiam ser, a indústria nacional poderia lucrar. Que dinheiro que é esse? É aquele dinheiro que está vindo dos Estados Unidos e da Europa. É esse dinheiro que o Brasil ia pegar aí uma fatia. E não ia enviar tanques de guerra, ia enviar ambulâncias blindadas. Só que a gente sabe que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um apoiador do presidente Putin.
Então é claro que ele não faria isso, porque ele está querendo aí um fortalecimento aí das relações do Brasil com a Rússia e com outras ditaduras, como por exemplo a China, como por exemplo a Venezuela. Então a gente não para ele não é direitos humanos. E se você vender uma ambulância por questão humanitária, se for o ucraniano morrendo, não faz diferença para o governo brasileiro, né? O importante para eles é estar bem com as ditaduras, o que é lamentável, é talvez a pior política externa que o Brasil fez nos últimos anos, talvez nas últimas décadas. Muito bem, a análise do Luiz Kawaguchi. Obrigado, como sempre, Kawaguchi, pela presença, pelas informações. Boa noite. Boa noite.